Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, minhas amadas. Louvado seja o nome do Senhor, como vocês estão, louvado seja Deus. Estamos chegando ao quinto dia do nosso jejum e oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, umas orando pelas outras. Louvado seja Deus. O tema está em Mateus 6, versículo 16 e 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando o Senhor ele diz que mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então esse é o nosso jejum, louvado seja Deus, Deus revelando o oculto, o escondido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. São só 3 horinhas de jejum, simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós damos início às 6 da manhã, encerramos às 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E creia que o Senhor ele fará acontecer na tua vida, na tua casa e na tua família. Vivemos tempos difíceis, dias trabalhosos, a qual nós precisamos jejuarmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então hoje é o quinto dia. Muito obrigada a todos que se inscreveram, a todos que passaram por aqui, a todos que, eu não sei se alguém compartilhou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas muito obrigada por cada um de vocês que tem me ajudado nesta obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ajudado como? Me ajudado assistindo os vídeos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, deixando o seu gosteizinho e se inscrevendo, para que eu possa alcançar mais vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tempo de darmos as mãos. Eu não sirvo a placa de igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu sirvo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que há um só Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Se nós unirmos a nossa fé, se nós orarmos e jejuarmos juntos e juntas, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Congrego, louvado seja Deus. Tenho a igreja onde eu congrego, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenho os meus pastores, louvado seja Deus, mas eu não sirvo aqui a placa de igreja. Eu sirvo a Deus, eu não carrego placa. Quem carrega a placa é religioso, eu não sou religiosa, eu sirvo ao Senhor, como você também serve ao Senhor. Amém? Há um só Deus e um só mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor. Aqueles que não fizeram uma aliança ainda, faz uma aliança com Jesus. Jesus ele está voltando, nós estamos vendo aí tudo que está na Bíblia, se cumprindo, acontecendo. Não queira ficar de fora, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, da vida eterna. Jesus, ele não prometeu riqueza para mim e para você, mas ele prometeu mais do que riqueza, que foi a vida eterna, Ele deu a vida dele por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos termos vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus, nós passamos da morte para a vida, porque nós estamos todos, nascemos, todos debaixo do pecado, condenados com o pecado, mas a partir do momento que nós levantamos a nossa mão, abrimos a nossa boca e confessamos o Senhor Jesus como o único e salvador da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós agora não estamos mais condenados, louvado seja Deus, à condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas nós agora passamos da morte para a vida, nós agora temos vida eterna. Imagine a pessoa partir daqui para o outro lado e quando chegar lá do outro lado não saber que direção tomar. E é duro o que eu vou falar aqui, mas lá só tem 2 caminhos. Não tem vários caminhos para escolher. Só tem 2 caminhos. Salvação eterna e condenação eterna. Então imagina um monte de alma que tem partido e quando chega lá,
tem dois caminhos. Aquela que escolheu Jesus vai trilhar aquele caminho de vida eterna, mas a que não escolheu vai pegar o caminho de condenação eterna. Então existe o mundo espiritual, existe o reino da luz e existe também o reino das trevas, e nós devemos andarmos no reino da luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que nós não venhamos perecer no grande dia. E esse dia está perto, igreja, porque o tanto de coisa que está acontecendo, o tanto de perversidade, de maldade, né, de escassez, de chocarrice, de safadeza, de falta de temor a Deus, de adultério, de prostituição, de mentira, de engano. Meu Deus do céu, no meio evangélico não está bom. Isso tem fedido nas narinas do Senhor. E o Senhor ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai cobrar cada um conforme as tuas obras. Infelizmente, tem coisas que as pessoas fazem e quem paga é o corpo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós devemos ver com quem andamos, o que falamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde estamos, né? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós devemos jejuar, nós devemos orar, nós devemos vigiar sempre, porque o inimigo, ele está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao nosso derredor, procurando alguém que ele possa tragar, alguém que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, saiu da brecha, né? Mas a Bíblia também é bem clara, quando ela diz que o anjo do Senhor está ao nosso redor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos guardando, nos livrando do mal, quebrando o arco, cortando o laço, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fechando sepultura, jogando por terra as obras das trevas, as palavras de maldição, as orações contrárias. E nós, né, temos que estarmos vigilantes. Não é tempo mais, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de brincarmos com as coisas de Deus. Eu estava vendo esses dias que antigamente o povo sentava nos passeios, né, lá no meu interior falar calçada, para falar da vida dos outros. Hoje não, hoje o passeio, as calçadas é a plataforma do YouTube. As pessoas vão na plataforma, é os crentes mesmo, não é ímpio não, é o crente. Que crente, ele crê em qualquer coisa. O servo de Deus é diferente, o servo de Deus é aquele que serve e obedece a Deus. Mas crente, ele faz uma bagunça. Onde crente está, há escândalo, há bagunça, há fofoca, há um monte de coisa, porque ele crê em tudo que ele vê, todo vento que sopra ele crê. Por isso que acontece esse tipo de coisa. E aí eles se juntam para ir nas plataformas para estar falando dos irmãos. Aí usam um versículozinho da Bíblia para dizer que está falando da palavra de Deus, mas está falando dos irmãos. Isso é roda de escarnecedor. Isso é usar a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como meio para enganar, ludibriar a mente das pessoas e começar a falar da vida dos outros, né? Então as pessoas caem nessa rede, as pessoas que seguem, porque não lê a palavra de Deus, não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia, é ridículo ver um crente falando da vida dos outros. Então fuja desse meio, fuja dessas rodas, não deixe comentário, não deixe like, não dê nada, para que você não venha dar conta, né, no grande dia, no dia do Senhor, porque o Senhor ele diz, né, que não é bom que nós venhamos estar no meio ou envolvido ou na roda dos escarnecedores, né? E nós estamos vivendo esses dias difíceis, esses dias trabalhosos. Então é dia de nós jejuarmos, é dia de nós orarmos, é dia de nós estarmos perto de Deus, é dia de a gente vigiar com o que a gente fala, o que a gente diz, com quem a gente anda, aonde a gente vai, porque senão, muitas das vezes, o corpo paga por aquilo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus que foi falado, sem pensar, palavras precipitadas, né? Palavras ociosas, fala sem pensar, fala sem refletir, né? Então o tempo é difícil, o tempo é de treva, o tempo é de incredulidade, o tempo hoje é de coração endurecido, o tempo hoje é o tempo dos rebeldes, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, infelizmente é essa a verdade. Então nós temos que estarmos atentos e vigilantes a tudo em nossa volta. A palavra de Deus diz
que há uma nuvem de testemunha em nossa volta, ao nosso redor. E essa nuvem de testemunha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é ela quem captura, quem pega tudo que eu faço, que você faz, que nós fazemos e lança no ventilador. Porque hoje nós vivemos o tempo dos escândalos, o tempo das mentiras. Cada um quer subir na escada do outro mentindo, inventando, caluniando, apontando, defamando, né? A malícia está aí. Então nós temos que ter cuidado, igreja. Nós somos servas e servos, nós temos que ter cuidado. Não fica apegado à placa. A placa ela é tão ruim que ela fica tomando sol e chuva o tempo todo lá. Quem vai subir é eu e você. Quem vai morar com Cristo é eu e você. Quem tem céu de glória, louvado seja Deus, morada eterna é eu e você. Mas muita gente fica grudado na placa. Não, eu sirvo placa tal, placa tal, placa tal. E não serve a placa, não serve a igreja, não obedece a Deus, não obedece o pastor, não obedece a ninguém. É um fofoqueiro, é um atribulado, é um mentiroso, é um escarnecedor da palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que ai daquele que escarnece das coisas do Senhor. Ai daquele que escarnece, né? Então tem o ai de Deus, né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos estar orando, vamos estar jejuando, vamos estar nos santificando, vamos estar nos reservando mais, né? Refletindo mais, louvado seja o nome do Senhor Jesus, filtrando mais o que falamos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus do céu, são tantas coisas que nos arrudeiam para fazer a gente tropeçar, para fazer a gente cair, para fazer a gente cair no laço, né? Antigamente a igreja era um lugar santo, antigamente a igreja era um lugar onde o povo ia buscar algo de Deus, mas hoje, infelizmente, tem o trigo e tem o joio, tá lá, tem o trigo que está buscando sim algo de Deus, mas o joio tem se multiplicado e ele é muito parecido com o trigo e não pode ser arrancado. Né? O Senhor disse que é Ele quem faz essa colheita, então não olhe os escândalos, não olhe o que alguém fala, o que alguém apontou, o que alguém disse, não seja uma Maria vai com as outras, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que você não venha se complicar, não venha ter a sua salvação comprometida, né? No grande dia, né? Porque o joio está aí, e o joio é parecido com o trigo, e só o Senhor faz essa colheita, mas a igreja é o corpo de Cristo ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está muito fragilizada, mas é o corpo de Cristo ainda. É por isso que ainda tem um pouquinho de paz na terra, porque a igreja está na terra ainda. Quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo vai junto e não vai ter mais paz na terra. Então nós temos que ter cuidado com a nossa salvação. O Senhor ele diz, vigie, para que ninguém venha roubar, para que ninguém venha tomar a sua coroa. Guarda o que tens para que ninguém roube. O que é que você tem hoje? É a tua salvação, é a tua vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E é por ela que você deve lutar, que você deve guerrear todos os dias da sua vida, né? Das nossas vidas. Então vamos ser crentes sábios, né? Crentes não, servos de Deus, sábios e sábias, cheios do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, avivados, sem meninice, né? Porque é muita meninice, é muita agonia, né? Mas ainda que fosse só as meninice, ainda dava para passar porque o menino cresce, né? O menino amadurece, né? O menino, a fase de criança passa. O problema é que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, muitas das vezes a igreja mata o menino que está ali, né, a pessoa que está ali com obra de meninice, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas o falso profeta está em cima do altar e ninguém tira ele do altar, né? O falso profeta está lá profetizando no meio da igreja, está rodando, está jogando fogo estranho e ninguém discerne nada, por quê? Porque não estuda, porque não busca, porque não jejuma. Hoje o povo quer revelar a vida de todo mundo, mas não quer buscar o espírito de discernimento. E o apóstolo Paulo ele diz, buscar o espírito de discernimento, para que vocês não sejam enganados, porque virão dias trabalhosos, dias difíceis, dias de lobos, dias de cães na terra, dias, né, de falsos profetas, e está cheio de falsos profetas.
É tanto falso profeta batendo a língua dentro da boca, dizendo que Jesus está falando, dizendo que a pessoa vai ali, vai acolá, onde a pessoa não vai a lugar nenhum. É tanta coisa que eu já vi falar e não vi cumprir nada. E o Senhor falar para mim: filha, não foi eu que falei. Filha, foi o espírito do engano. Não foi eu que falei, foi o espírito da vaidade. Foi o espírito da vaidade quem falou. Eita Jesus, foi o espírito da vaidade quem falou ali. Não foi eu, não sou eu, mas se veste como crente, anda como crente, carrega a Bíblia, lê versículo, ora, mas a palavra de Deus para esse povo não tem sido suficiente. Não estou dizendo aqui que Deus não levanta os vasos dele para falar, Deus levanta sim. Deus tem seus vasos ainda na terra, que mete o dedo na cara daquele que está errado e diz: te conserta, toma vergonha na tua cara, deixa de ser ruim, deixa de ser ingrato, passa pela tua porta estreita. Ainda tem estes vasos, mas quando Deus usa um vaso nessa medida, com essa medida, louvar seus nomes, Senhor Jesus, bota para sentar, bota para se calar, porque diz que não é Deus, é a carne. Ei, não se engane não deixe ninguém botar a mão na tua cabeça, não deixe ninguém estar botando a mão no teu coração, não deixe ninguém estar botando a mão em cima de você. Você não sabe por onde passou essas mãos, você não sabe por onde essas mãos passou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para estar tocando no teu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? Não deixa, vigia neste dia de hoje. Deus está me usando por misericórdia para te dizer, meu irmão e minha irmã, vigia neste dia de hoje. Nem todo mundo que brilha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, serve a Deus. Nem tudo que brilha é ouro, nem todo mundo que está em Israel é israelita, tem na palavra de Deus. Então nem todo mundo que está aí falando é crente, é servo de Deus, não. É crente disfarçado, é crente mentiroso, é crente dissimulado, é crente descarado, que gosta de subir, de descer, ficar de olho no que é teu, ficar de olho no que você faz, no que você ganha, por onde você anda. Foge destas pessoas. Não deixa, não vá nessa. Ah, o Senhor está dizendo que vai te dar isso, vai te dar aquilo. Caia fora disso. Se você trabalhar, você vai conseguir, porque o Senhor vai te dar vitória. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Pare de estar acreditando em tudo que é vento, que passa soprando no teu ouvido. Para de estar acreditando em tudo que é vento, que sai gritando, que sai pulando, que sai rodando, que sai sapateando. Para de gritar em tudo, de acreditar em tudo que é vento. Pare também de fazer tanta prova com Deus. Tu não é criança mais. Tu já sabe quando é Deus que está falando, porque o Espírito de Deus testifica em nós quando é o Senhor que está usando o vaso dele. Deus já usou muitos vasos na terra para mim e se cumpriu. Mas nos dias de hoje são contados os vasos que tem. Não se engane não. Não se engane não. Jesus não prometeu ouro, não prometeu prata a mim nem a você, ele prometeu vida eterna. Ele quer que nós todos nos arrependemos dos nossos pecados e chegamos ao conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aqui em 1 Timóteo, no seu capítulo 2, o Senhor ele fala assim, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, demoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Vocês já observaram que essas pessoas que andam muito profetizando, elas não tiram meia hora para orar por prefeito, para orar por um marido, para orar pelo filho, para orar até mesmo pela própria vida, porque não tem tempo? Ou está na internet funcionando a vida dos outros, ou está procurando adivinhar a vida dos outros, mas não tira um tempo para orar pela
própria vida. Vocês já observaram que essas pessoas que vivem o tempo todo falando mentira, eles não sabem nem o que é um jejuar o dia inteiro. Ficar sem comer o dia inteiro. Não sabe o que é isso não, igreja. Sabe por quê? Porque o Deus deles é o ventre. E ainda quando jejuam por seu bel prazer. Jejuma porque diz assim, eu vou jejuar que é para o Senhor me revelar a vida daquela irmã. Eu vou jejuar porque é para Deus me mostrar a vida daquele irmão. Isso é obra de Satanás, isso é obra de engano, isso não é obra de Deus. O jejum é para nós nos aquebrantarmos, nos aproximarmos de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus, é para nós nos humilharmos diante do Senhor. É para deixarmos as nossas práticas velhas, as nossas atitudes velhas, nos despojarmos do velho homem, da velha mulher, crescer em graça diante do Senhor Jesus. E se o Senhor quiser revelar alguma coisa, Ele vai revelar. O Senhor ele diz aqui no livro de Mateus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em oculto, em secreto, e tudo que está oculto, escondido, o Senhor vai te revelar, o Senhor vai te mostrar. Então você não precisa de ninguém para revelar a tua vida, a tua casa, a tua família. Se Deus usar, se Deus usar, glória a Jesus, para te dar um livramento, para te abençoar. Deus, amém, porque Deus ele pode usar e ele usa. Mas se ele não quiser usar, você não precisa estar aqui e acolá. Você ora, entra no teu quarto, que é o teu altar, é o teu monte sagrado. E você fala com o mestre, ele vai te ouvir, ele vai te responder, porque a palavra de Deus ela não mente para mim nem para você. Tanta mentira, tanta safadeza, tanta chocarrice. Por que não revela o adultério no altar? Por que não revela o adultério? Por que não revela o livramento para Deus dar a uma pessoa? Não saia tal dia não, que tem um laço preparado, fique em casa, que Deus manda te dizer. Não, por que só quer revelar coisas que elevam o coração do ser humano? Isso é Satanás, isso não é Deus, isso não é Espírito Santo, isso é demônio. No versículo 4 aqui do capítulo 2 de Timóteo, o Senhor diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos tirem as vendas dos olhos. Ele quer que todos tirem as escamas dos olhos, a trave dos olhos e venham ao conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Ele diz no 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Aleluia! Aleluia, igreja! Vamos nos despertarmos, vamos nos colocarmos na brecha, vamos estar na posição que o Senhor nos quer, porque Jesus está voltando e os tempos são maus. Amém, minhas amadas? Fique com esta palavra, eu não ia me prolongar, mas o Senhor me soprou para esse lado e a gente tem que obedecer ao Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês, que o Senhor guarde, que o Senhor te tome pela tua mão direita, que o Senhor te dê um dia cheio de bênção e de livramento, que o Senhor guarde a tua casa, a tua família, a tua parentela, que o Senhor receba o nosso jejum como cheiro suave e que o Senhor venha nos revelar o que está oculto, escondido e venha trazer à tona a nossos olhos, a nossa vida, que o Senhor não venha deixar nós tropeçarmos em nenhuma pedra, que o Senhor não venha deixar nós cairmos em nenhum embaraço, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal.
Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Se inscreva, né? Compartilhe. Louvado seja Deus. Muito obrigada a todos vocês que têm se inscrevido, que têm compartilhado, que têm deixado o seu comentário. Você que é novo aqui, seja bem-vindo ao canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Sejam bem-vindos, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não se inscreveu, seja bem-vindo também. Se inscreva. Este canal é um canal de alerta, é um canal de despertamento espiritual para a minha vida e a tua vida. É um canal de experiências, é um canal de palavra. É das coisas de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem todos e todas na paz do Senhor Jesus. Amém?